nos use como instrumento nas tuas mãos, para que mais uma vez a honra, a glória seja do Senhor, Pai. Mas, Senhor, peça ao Senhor nesta hora sabedoria vinda do alto, peça ao Senhor nesta hora autoridade, Senhor, dada por Ti, para que em nome do Senhor Jesus, Pai, através da revelação da Tua palavra, o Senhor possa falar com os meus irmãos aqui presentes. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Pai, porque os Teus servos ouvem, em nome do Senhor Jesus. Se assenta aí dando glória a Deus bem forte para Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele é poderoso, amém, querido? Prometo ser breve, em nome de Jesus, mas também prometo entregar um recado de Deus para o teu coração. A Bíblia, querido, que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor, no livro de Isaías, ela nos retrata um momento histórico que Israel passava, um momento dentro de um cativeiro babilônico. E a Bíblia diz, querido, que com o tempo a esperança ia se esvaindo, com o tempo as coisas iam se apertando. Mas uma coisa que Deus nos permite entender, que mesmo nas dificuldades que adentrava todo aquele momento, Deus sempre levantava o profeta Isaías e os outros profetas daqueles tempos, para trazer uma mensagem, querido, ao coração daqueles homens. E muitas vezes me pego lembrando de cada parte dessas histórias. Quantas vezes, querido, estamos diante do Senhor com situações tão adversas, e vem uma palavra ao nosso coração, que às vezes vem para nos renovar, nos fortalecer, que vem para nos levantar muitas vezes daquilo que estamos caídos, prostrados. Mas o interessante é que nesse momento a palavra do Senhor, querido, ela simplesmente ali, ela não tem a vazão que deveria ter. Pastor, por que você fala isso? Porque o povo estava passando por um momento de dificuldade. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui para mim, para você analisarmos, que mesmo quando você não acredita naquilo que Deus está falando, aquilo, querido, vai acontecer, vai se realizar. Pastor, por que você está falando isso? Porque quando a palavra vem, querido, diante daqueles homens num cativeiro, é muito bom, querido, ouvirmos que Deus está conosco quando tudo está andando certinho. E nós conseguimos até ver Deus nisso daí. Nós conseguimos ver Deus, querido, quando tudo vai se encaixando. Mas e quando a profecia, ela vem, querido, em conflito com a nossa realidade? E quando a profecia, ela vem em conflito com aquilo que nós estamos vivenciando? O que fazer, pastor? Isaías deixou aqui, querido, inspirado por Deus, uma dica de ouro para nós. No versículo 31 ele vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Pastor, o que é o esperar no Senhor que Isaías está falando aqui? Não é um esperar qualquer, não é aquele esperar aonde nós deitamos na nossa casa e esperamos algo acontecer. Não é o esperar aonde você olha as situações e não faz nada para aquilo mudar. Mas um esperar, querido, colocando todas as suas expectativas no Senhor. Por isso que ele vai dizer: os que esperam no Senhor. Em outras palavras, ele está querendo ressaltar para nós, dizendo: aqueles que têm confiança em Deus. Pastor, mas por que devemos ter confiança em Deus? Um exemplo claro, querido, na Bíblia. A Bíblia, ela não vai falar para você que ele estava esperando, mas a Bíblia vai mostrar para você que ele estava esperando. Um exemplo é Jó. Quem lembra daquele momento onde a sua mulher diz assim: ei, Jó, meu marido, amaldiçoa o teu Deus e morre. Quando ela fala isso, nós começamos e conseguimos entender que ela estava dizendo para ele, numa colocação para você entender, dizendo assim: ei, o que você está esperando mais? Ela está querendo dizer para ele: ei, Jó, perdemos os nossos filhos. Ei, Jó, perdemos tudo aquilo que nós tínhamos, e você ainda continua esperando nele. E aí nós começamos a entender quando Isaías fala que o que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
E aí nós começamos a entender, querido, que tudo que vai passando na nossa caminhada é um momento que estamos enfrentando. E Paulo ainda vai ser mais enfático em dizer, aqui, quando ele diz assim para nós, que 1000 anos, um dia para Deus, é como 1000 anos para nós. Pastor, o que isso quer dizer? Que tudo aquilo que você está passando, querido, faz parte de um dia diante dos olhos do Senhor. Nesse mesmo dia você chorou, nesse mesmo dia você se alegrou, nesse mesmo dia tu falou que ia largar tudo, nesse mesmo dia tu falou que não queria mais, é num dia só, e Deus ainda está ali esperando, falando assim, o dia ainda não acabou. O dia ainda não acabou, porque Deus sabe, querido, o que vai sendo projetado na nossa vida. Porque existem muitas coisas, querido, que vamos enfrentando, conflitos interiores, exteriores, que vão nos desgastando com o tempo. A nossa fé, querido, ela tem que ser renovada tempo a tempo. Porque aquele tanto que você acreditava para alcançar aquele milagre que você já alcançou, era o suficiente. Mas para o milagre que você precisa de crer mais. Por isso que Deus permite, às vezes, vir situações na nossa vida, para nos mostrar, querido, aonde Ele nos tirou, para trazer no coração do homem a esperança, para trazer, querido, uma renovação, quando nós começamos a entender que esperar no Senhor renova nossas forças. Isaías está querendo dizer assim, ei, ainda não é o fim, está tudo complicado aos nossos olhos, mas a história que Deus escreveu não termina da forma que está. Não termina no momento que nós estamos passando. Paulo ainda vai dizer que ainda em 2 Coríntios, no capítulo 4, que a nossa leve e momentânea tribulação. Aí você fala assim, Paulo está diminuindo a minha prova. Não, ele está falando assim para você, tudo é momentâneo. Tudo é um momento. Você não está vivendo um momento que você viveu ontem e nem vai viver amanhã, porque cada dia é um dia. Cada momento que nós vamos passando, nós vamos aprendendo algo novo. Pastor, por que da prova? Por que do deserto? Por que das dificuldades? Porque é onde você e eu crescemos. É onde eu e você aprendemos. A Bíblia vai dizer que existia um povo cativo no Egito, e Deus coloca no seu coração de arrancar eles de lá, diante de uma promessa, e leva eles para o deserto. Eles saem de lá como homens que faziam tijolos, mas no deserto eles se tornam guerreiros. Pastor, como assim, pastor? No deserto, querido, os artesãos não são mais artesãos. No deserto, aquele que tinha, querido, como artesão, como a sua profissão, não é mais um artesão. Agora eles eram soldados de Deus. Pastor, por que você chega a essa conclusão? A Bíblia vai dizer que a fama deles extrapolava. Todos sabiam, de todas as nações que entrou no caminho de Israel caíram. Mas e se Deus não coloca eles no deserto? Mas e se Deus não leva eles por esse caminho? Deus leva eles no deserto purificando. Deus leva eles no deserto trabalhando no caráter. Trabalhando, querido, naquilo que eles nem entendiam. Porque tem coisa que Deus está trabalhando na minha e na tua vida que nós nem estamos entendendo. Nós não estamos entendendo o quantos não Deus tem falado para nós. Quem já sentiu o céu fechado sabe do que eu estou dizendo. Quem já sentiu o céu fechado sabe do que eu estou falando, pastor. O que é o céu fechado? Você ora, você pede e Deus não te dá. Aí você fala, pastor, mas por que, pastor, Deus não me dá? Porque ainda você não aprendeu o que deveria aprender. Ou simplesmente talvez porque Ele não quer te dar naquele momento, porque é um momento. Paulo é muito enfático em dizer que ele ora 3 vezes. E quando ele dá essa numeração de 3 vezes, querido, 3 vezes para um homem com intimidade com Deus é muito tempo, muita oração.
3 vezes para um homem, querido, que tinha os dons do Espírito, era muita coisa. Ele sabia que quando Deus mandava, ele estendia a mão sobre o morto ressuscitou. Ele passava na cidade, o endemoniado era liberto. Paulo sabia quem ele era em Deus, mas chegou o momento que Deus diz não para ele. Chegou o momento, querido, que a resposta de Deus é: ei, meu filho, não. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ei, Paulo, eu não vou tirar o espinho. Ei, Paulo, eu não vou fazer do jeito que você está pedindo. Não porque Deus é ruim, querido, mas porque precisava se passar certas experiências. Estamos vivendo dias, querido, que nós não estamos entendendo. Eu até falei isso na rádio ontem, que o egoísmo vem entrando na nossa vida e nós nem vemos percebendo. Deixa eu te falar como. Quando você começa a entender que tudo gera em torno de você. Mas não é essa a realidade. Você faz parte de um propósito, sim. E quando você não se posiciona, você atrapalha, sim. Mas nem tudo gera em torno de você. Por que eu estou falando isso sobre o egoísmo? Quando nós pensamos só nas nossas provas, quando nós pensamos nas nossas faltas, será que Paulo não tinha falta? Será que Jesus, querido, quando teve o seu ministério, não teve dificuldades? E quantas vezes nós não queremos parar, esperar no Senhor, entramos num desespero estranho, entramos num desespero porque nós não conseguimos ver além daquilo que a nossa realidade está nos mostrando, e nos fechamos na nossa casinha, achando que o Evangelho é sobre nós, ou é só para nós. Tem gente sangrando e pregando, fazendo a obra. Tem gente machucado e levando a palavra. Tem gente, querido, que está com espinho na carne, esperando Deus tirar, mas a resposta de Deus é para ele não, e ele tem que continuar. Mas só que quando chega o nosso caso, nós achamos que Deus tem que trabalhar tudo, colocar tudo no lugar para nós continuarmos fazendo o que Ele nos chamou para fazer. E isso é um erro nosso. Isso é um erro nosso de achar, querido, que eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu não estou preparado para assumir uma responsabilidade, e ainda existe um buraco ali, e nós estamos vendo. Não estamos prontos para nos colocar num posicionamento. Estamos dentro de um deserto, onde Deus nos levou para sairmos dos artesãos e virarmos soldado, mas ainda continuamos fazendo barro, ainda continuamos, querido, cativo como nós estávamos no Egito. Estamos no deserto, mas estamos livres. Estamos no deserto, mas temos Jesus. Estamos no deserto, ei, querido, mas se Jesus voltar hoje, nós vamos morar com Ele na eternidade. Isso é muito mais motivo de você agradecer e entender isso. Por isso, quando Isaías vai dizer: ei, querido, espera no Senhor. Esperar, querido, é simplesmente você ter esperança. O esperar aqui não é simplesmente de um comodismo, parar. Não, porque ele não está falando para parar. Ele está falando: continue acreditando. Estamos no cativos, estamos num cativeiro, mas a palavra do Senhor é que nós correremos e não nos cansaremos. A palavra do Senhor é que nós andaremos, voaremos com asas, como a águia, querido. E aí eu não pude deixar de estudar e buscar o que isso Deus queria mostrar. A águia é uma dos únicos pássaros que tem essa habilidade, que quando está no meio de uma tempestade, você vê os pardais, você vê os outros pássaros, todos eles estão batendo asa, mas como a águia já está no alto,
quando ela está no alto, no meio da tempestade, ela plana. Sabe o que é planar? É só abrir as asas. Ela pega aquela corrente de ar quente e ela sobe para as nuvens acima da tempestade. É o que Deus está nos ensinando aqui. É voar, é planar no meio da tempestade. O armário está vazio, mas continuo fiel ao Senhor. Estou desempregado, mas continuo fiel ao Senhor. Não me deram o que eu queria, mas continuo fiel ao Senhor. Está entendendo, querido? É planar no meio da tempestade. A minha vida não é a melhor que está passando, não estou no meu melhor momento, mas Deus falou que eu vou voar sobre as tempestades. Precisamos entender, buscar essa paz. Uma paz que excede o entendimento, uma paz que o mundo não entende porque ele não tem, uma paz que é dada pelo próprio Cristo. Uma paz no nosso coração. Pastor, que paz? Você pega a paz na frase de Jó, quando ele vai dizer para a mulher dele assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo ele há de se levantar. Isso não é palavra de quem está desesperado. A vida está toda ruim, mas isso não é palavra de quem, querido, não está confiando. Isso é palavra de quem ainda confia. Pastor, não estou entendendo. Toda essa situação é para roubar a tua fé, querido. Toda essa situação é para te trazer um desespero. Porque o dia de amanhã vai ser melhor do que o hoje. O dia daqui a pouco, depois de amanhã, vai ser melhor do que amanhã. E assim vamos melhorando. E se não melhorar, querido, continuamos lutando e esperando. Uma esperança que estava no coração de Jó, que nenhuma daquelas situações ao seu redor conseguiram tirar dele. A luta do diabo, querido, é para tirar de dentro de você a esperança que as coisas podem melhorar. A maior luta que você tem enfrentado hoje é para você desistir no meio do caminho. Pastor, por que Deus está nos ensinando isso? Porque somos imediatistas. Entramos hoje na presença e amanhã nós queremos ver Deus trabalhar. Não do jeito que Ele trabalha, mas do nosso jeito. Porque eu posso enfatizar que Deus trabalha todos os dias. Acabamos de ler aqui, no versículo 28. O Criador dos confins da terra nem se cansa e nem se fadiga. Deus não cansa, Deus não para. Deus está preparando um momento diferente para você. Mas só que se você não crê e perder a esperança, você para, você estagna. Ou você sai do caminho simples. Porque, querido, vai aparecer, repara para você ver. Quando está tudo encaixando, você canta, você louva, não é? Nós somos assim. Mas quando o negócio não encaixa, nós até oramos, mas a nossa oração já é diferente. Nós queremos saber por quê. Não é assim? Eu não fiz nada de errado. Os próprios amigos de Jó falam com ele. Certamente ele fez alguma coisa errada. Certamente ele pecou. E o interessante da passagem de Jó, querido, que a Bíblia vai dizer que o cativeiro de Jó muda quando ele vai orar pelos seus amigos. Está entendendo, querido? Talvez você não entendeu, você está ruim. Talvez está com a lança atravessada nas costas. Talvez você chegou aqui esperando uma palavra dizendo assim que Deus vai apagar o fogo da fornalha para você. Mas Deus está nos ensinando aqui, querido. Jó estava todo ruim. Mas a responsabilidade de orar ainda era dele. Está entendendo, querido? Pastor, por que você está falando isso? Porque nada que você e eu falamos vai mudar o caminho que Deus determinou para nós.
Pastor, como assim você está falando isso? Porque a Bíblia diz que o coração contrito move o coração de Deus. Ei, querido, deixa eu te trazer aqui uma mensagem profunda e um exemplo profundo. Nas chibatadas de Jesus, Deus tinha o poder de parar, sim ou não? Era só matar o soldado, não era? Mas o projeto era continuar. Quando a cruz estava pesada, que ele ali tropeça e é ajudado, Deus poderia pôr um fim ali, porque não tinha mais o que provar, já foi provado. Mas ali não era o lugar de morrer. Jesus não podia morrer de um aneurisma. Jesus não podia morrer de uma pressão. Jesus não podia, querido, morrer de uma outra situação, nem das chibatadas. Jesus não podia morrer de uma outra forma, senão diferente daquela que foi desenhada para ele. Porque existe um projeto na minha vida, você querendo ou não. Pastor, o que é que eu tenho que fazer nessa prova? Voar alto. Pega a tempestade, querido, abre as asas e plana sobre elas. Para de deixar as situações tirar o teu sossego. Eu vivi uma semana, querido, abençoada, a última semana. Mas chegou um dia que eu pensei e falei assim: o que eu posso fazer para toda essa situação mudar? Eu percebi que não tinha nada que fazer porque não está na minha mão. A gente às vezes nos fadiga por algo que não está na nossa mão. Às vezes você está colocando força numa coisa que não está na sua mão para mudar. Não somos nós que mudamos as pessoas, não somos nós que mudamos as situações. Nós sentimos, Deus entende. Pastor, como que Deus entende? A Bíblia vai dizer, querido, em 1 Reis, sobre a vida de Elias, no capítulo 18 e 19, que ele desanimou, que ele ficou triste, que ele ficou aborrecido, porque o cenário que mostraram para ele era que não tinha mais o que fazer. Israel estava tomada pela idolatria. Aos olhos de Elias, ele estava triste. Era como se ele chegasse na igreja e visse aquelas pessoas que outrora estavam cantando Jesus, se prostrando diante de Baal. E na grande maioria estava. Mas ele tinha uma surpresa da parte de Deus. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem a um mordomo para cuidar de 7.000. Até arrepiei agora. Tinha 7.000 no pão e água. Ei, querido, sabe o que Deus está querendo nos ensinar? Existem os remanescentes, e esses remanescentes somos nós. Existe quem está sendo tratado a pão e água, e é eu e você, querido. É porque está todo mundo perdido, mas Deus ainda conta contigo. Deus ainda conta contigo, porque quando Elias vai chegar diante de Deus, e o interessante que eu acho lindo, nos profetas, querido, do Velho Testamento principalmente, que com Deus, querido, hoje nós queremos colocar Deus num canto, soltamos as nossas indagações, as nossas exigências, e nem escutamos o que Deus tem para falar conosco, não é? Parece que estamos na delegacia, apontamos o dedo e falamos: Deus, se o Senhor não me der isso, eu não vou fazer aquilo, viramos as costas e ó. Não é assim? Fazemos as nossas exigências. Mas o interessante, querido, que os profetas conversavam. Estávamos falando de Jó, sim ou não? A Bíblia vai dizer, querido, que Jó tinha uma indagação de conhecimento, era um homem visto como sábio. E do capítulo 37, 38, 39, 40 e 41 do livro de Jó, você vai ver várias indagações vindo de Deus. Uma delas dizia assim: onde estava tu quando eu criei a terra? Onde estava tu quando eu criei o mar? Onde estava tu? O interessante é que quando você conhece o Deus de verdade, você começa a entender que não é mais uma discussão de algo que você salta, mas é uma conversa. Deus até permite que você fale,
Mas chega um momento que você tem que ouvir. Chega um momento que nós precisamos ouvir. E aí Elias estava todo ali moribundo, todo ali no chão. A Bíblia diz, querido, que Deus leva um anjo lá, coloca um pãozinho quente. Lá, querido, esquenta lá com a brasa, tinha brasa, estava um pãozinho quente. Água, dá para ele comer. Aí Deus pegou ele no colo, sim ou não? Você consegue compreender que existe um momento que Deus te pega no colo? E aí o anjo cutuca ele e diz assim: ei, levanta-te e anda. A Bíblia vai dizer que ele mais uma vez ele deita e dorme. Não tem problema, querido, está cansado. Deus até entende. E aí vem mais um pouquinho de pão e vem mais um pouquinho de água. E aí bate o anjo mais uma vez: ei, filho, levanta e anda, porque longo é o caminho. E a Bíblia diz que ele vai andando, e ele resolve subir no monte e entrar numa caverna lá no monte. E aí começa a balançar tudo, missionário Cida. Vem um vento, começa a quebrar as pedras. Vem o fogo, começa a iluminar tudo. Vem, querido, vem todo aquele trovoado, aquela barulhada toda. E Elias ainda continua dentro da caverna. E a Bíblia vai dizer que de repente tudo para. E vem uma voz mansa e suave, dizendo assim: ei, o que você está fazendo aí? O que é que tu está fazendo aí, Elias? E aí mais uma vez vem a conversa. Porque quem anda com Deus tem que entender uma coisa: com Jesus é conversa. Sabe o que eu estou querendo dizer que é conversa? Você pode reclamar, você pode murmurar, ele vai te entender, mas ele também fala. Depois que ele reclamou, ele chega diante de Deus: Senhor, só eu fiquei. Senhor, só eu estou me mantendo firme. Talvez você chegou aqui dizendo: Senhor, naquela casa só eu oro. Deus te dando a resposta aí. Ele chegou, querido, lá: Senhor, mas só eu fiquei. Aí Deus falou assim: não ficou não, porque eu guardei 7.000 dos remanescentes. Tem alguém de pão e água para sustentar, querido. Enquanto nós achamos que é o fim, querido, Deus está nos dando a estratégia. Por isso que vale a pena esperar. Você sabe por que vale a pena esperar? Percebe-se que o diabo está correndo, o diabo está aprontando, ele está tentando trazer um impacto tão forte, um desespero na minha vida, um desespero na tua vida, porque às vezes nós fazemos loucura, fazemos besteira. Mas Deus está nos ensinando que a história não acabou aí, querido. Não é o fim. O seu momento, querido, pode ser triste, pode ser amargoso, pode ser o momento que você está passando e Deus vai entender. Porque tem momento que Deus pega a gente no colo, mas existe uma missão dada para você. Existe uma missão dada, querido. Porque enquanto Elias estava achando que talvez acabaria ali o seu ministério no deserto. Deserto é lugar de passagem, meu irmão. Essa prova que você e eu temos enfrentado é lugar de passagem, é lugar de aprendizado, é lugar onde o artesão vira soldado. É lugar, querido, onde o menino vira homem, aonde a mulher, querido, que não era, agora vira mulher. Aonde a menina vira mulher, querido. Não é para qualquer um que você e eu temos passado. Mas Deus te chamou para ser guerreiro. Deus te chamou para ser soldado. Deus te chamou, querido, para marchar num exército. Porque enquanto você ainda se sente um artesão, você está desfalcando o exército. Enquanto você ainda está preocupado em fazer os tijolos e não quer pegar nas armas que Deus mandou você pegar. Porque percebe-se, querido, Israel sai como fazedores de tijolo e vai para o deserto. Quem que ensinou Israel a lutar? Ei, querido, quem que ensinou Israel a batalhar? Por isso que quando fala general de guerra, nós temos que entender, é general de guerra mesmo.
As estratégias dele não falham, ele não erra. A Bíblia vai dizer que eles encontram com os amalequitas e de repente, querido, começa uma grande guerra. Ele manda Moisés subir para o alto do monte. Ali está Arão, Hur. E a Bíblia vai dizer que Moisés levantava o cajado. Israel prevalecia. Quando a mão de Moisés cansava, os amalequitas prevaleciam. E de repente apareceu Hur e pôs uma pedra. Apareceu Arão e pôs outra pedra. Segura um do lado, segura um do outro. Pastor, o que Deus está querendo nos ensinar sozinho? Nós não vamos vencer. Mas, querido, nós temos que aprender a suportar o peso um do outro. Tem dia que o seu irmão não está bem e você nem percebe. E vem para a igreja só esperando receber para você. É o que eu falei, o egoísmo vai entrando e nós não estamos percebendo. Pastor, mas eu estou precisando, eu também estou, querido. E Deus me trouxe aqui para pregar para você. Eu não prego sobre uma heresia daquilo que eu não estou vivendo, mas eu prego pelaquilo que eu espero em Deus. Pastor, por que você está falando isso? Porque, querido, muitas vezes estamos aqui sangrando para trazer a presença de Deus para a tua vida. Muitas vezes, queridos, os pastores dessa obra, os levitas, está todo mundo buscando. Mas nós não estamos entendendo que nós somos parte de um exército. De patente, de capitão, sargento, independente de quem seja, todos fazem parte do exército. E se alguém não faz parte ou deixa de fazer, desfalca. A sua oração está fazendo falta para essa obra. Ei, querido, o seu compromisso está fazendo falta com essa obra. Está entendendo? A sua disposição está fazendo falta. Tem alguém carregando mais peso que deveria. Ei, querido, tem alguém carregando o seu fardo porque você não está querendo carregar. Deus me trouxe aqui dizendo para você, Deus te levou para o deserto para transformar de artesão a soldado. Então permita a Deus trabalhar na sua vida e seja um soldado. Pastor, o que é um soldado? O soldado cai de pé, Marco Túlio. Se for para cair, nós caímos atirando, não é, apóstolo? Se for para cair, nós caímos atirando. É essa a minha e a tua postura, querido. Para que o evangelho continue sofrendo, querido, as aflições e trazendo os resultados que ele sempre trouxe. Sabe por que não está trazendo o resultado? Porque você e eu, nós não queremos morrer por Cristo. Sim ou não? Se Deus pegar você e levar num lugar mais perigoso para ganhar uma alma, será que tu está capaz de ir lá? Entrar talvez num tiroteio e tirar uma alma de lá de dentro, e daí? Você acha que Deus não nos chamou para isso não, querido? Então para que qual que é o propósito da igreja nessa terra? Qual que é o propósito meu e seu, querido? Vimos para cá trazer os nossos problemas? Ou unir força com todos os problemáticos e vamos vencer? Lembra de Davi? A Bíblia vai dizer, querido, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que vinha coisas que muita gente não via. A Bíblia vai dizer que ele passa sobre um lugar, numa esquina, onde tem homens endividados, homem em aperto. Em outras palavras, para não te deixar assim fora, para você entender, homens sem afazeres, vagabundos. E aí Deus pega aqueles homens e faz o exército de Davi. Porque alguém resolveu não ser mais artesão. Alguém resolveu pegar na arma. Alguém resolveu levantar a espada. Ei, querido, alguém resolveu lutar. Esperar no Senhor nunca foi ficar parado esperando as coisas acontecerem. Esperar no Senhor nunca foi, querido, colocar os seus afazeres nas coisas de Deus na frente. Nunca foi. Esperar no Senhor nunca foi colocar as suas necessidades à frente. Pastor, me dá um exemplo.
O profeta Elias, querido, a Bíblia vai dizer e fala assim, ó: sai deste lugar, do vale de Queribe, porque eu mandei uma viúva em Serepta te alimentar. Enquanto Deus mandou ele ficar em Querite, ali tinha comida, ali tinha água. O dia que Deus mandou ele sair, o rio secou. Você fala: pastor, por que o rio secou? Porque ali não era mais o lugar de Deus o alimentar. Dá para você entender? Que Deus às vezes vai tirar você de um lugar e o rio vai secar. Sabe por que o rio vai secar? Para não correr o risco de você voltar lá para tomar daquela água de novo. Sabe por que Deus, querido, vai fazer isso para você? Porque o mandamento é ir para Serepta. Eu imagino o profeta naquele tempo, querido. Eu imagino o profeta naquele tempo, a humilhação que ele passava, sim ou não? Porque naquele tempo ainda tinham corações mais gratos. Existiam pessoas que abençoavam, querido. Lá vem o pastor, já vai falar de oferta, não vou falar disso não. Eu estou falando que a vida do profeta era ter uma total dependência de Deus. E Deus usava as pessoas para abençoar o profeta. Está entendendo? E o profeta nunca teve essa preocupação, não por falta de fé em Deus, mas porque tinha sempre uma viúva de Serepta. Sempre tinha um lugar para Deus levá-lo. Percebe-se que a viúva de Serepta é uma casa, mas o rio Queride não é uma casa. Então vai ter dias que o profeta vai estar abrigado numa cama quentinha, separada. Mas vai ter dia que a tenda dele vai ficar na beira do rio. Mas uma coisa é certa: para aquele que deixa de ser artesão e se torna um soldado, Deus nunca vai desamparar você. Ei, querido, está na hora de nós pegarmos a palavra de Deus e entendermos de uma forma clara. Continuar confiante em Deus. Mas as suas atitudes têm que ser como aquele que sonha. Como em Salmo 126 diz: quando saímos de Sião, estávamos como os que sonham. Estado de espírito, mente cheia de esperança o coração. Não deixe a luta tirar a tua fé, querido. Não deixe a luta apagar o brilho das promessas e dos milagres de Deus que tem acontecido na tua casa. Tem promessas que você não está vendo, é porque na verdade ela já se cumpriu e você nem lembra mais. Tem coisas, querido, que você está vivenciando hoje, que são parte de promessas que Deus te falou lá atrás e você nem percebeu que vive promessas. E ainda não entendeu, querido, que o fogo da fornalha não pode apagar. Porque existe, querido, um projeto em andamento, que no final da obra concretizada na sua vida, alguém vai olhar e vai dizer: esse Deus desse homem, dessa mulher, é Deus verdadeiro, é um Deus real. Está entendendo, querida? Deus te colocou numa vitrine. Deus está te colocando diante dos homens para vivenciar uma intimidade profunda com Ele. E entender o que Deus tem para você é crucial para isso acontecer. Se entregue, querido. Se entregue ao chamado. Coloque-se na prontidão do jeito que Deus quer que você esteja. Ah, pastor, mas eu estou ferido. Ah, pastor, mas eu estou aborrecido. Ah, pastor, mas eu estou triste. Comece a entender, querido, que o projeto tem que andar. As coisas de Deus têm que avançar. Deus conhece e entende. Vai chegar o momento que Ele vai trazer paz e sossego. Mas enquanto estamos em guerra, nada de balançar a bandeirinha branca. Enquanto estamos em guerra, nada de largar armas. Deus te levou para o deserto e você não é mais um artesão. Agora você é um soldado.
Então comporte-se como tal. Amém? Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha riquíssima oportunidade. Deus, Ele é bom. Vamos orar para o apóstolo? Amém? Estende tua mão para cá. Você lembra que eu falei que a tua oração está fazendo falta aqui? Então, querido, ó, manda fogo para cá. Nós mandamos fogo para aí. E vamos unir força. Somos um forte exército de Deus, que precisamos caminhar e marchar juntos. Glória a Deus. Feche seus olhos, estende a mão para cá. Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é fiel, e o Senhor, meu Pai, entregou esta obra na mão do teu servo. Meu Pai, estamos aqui, Senhor, para servir, meu Pai, juntamente com teu filho. Mas nesta noite, como igreja viva do Senhor, nós oramos. Oramos, meu Pai, pelo sacerdote desta casa. Oramos pela sacerdotisa desta casa, que é a tua filha. Meu Pai, oramos pela direção desta casa. E aqui pedimos ao Senhor, meu Pai, que cesse, meu Pai, agora. Que cesse, meu Pai, todas as investidas de Satanás contra a vida do teu servo e da tua serva. Não estou ouvindo a tua oração não, querido. Que cesse agora. Em nome de Jesus, toda a investida de Satanás contra a casa do teu filho. Que cesse agora. Em nome de Jesus, toda a investida de Satanás contra os filhos do teu servo, contra a casa do teu servo, contra o emprego do teu servo. Meu Pai, que cesse agora, Pai. Porque aqui, Senhor, não está sendo uma oração de artesãos, não está sendo uma oração de meninos na fé, não está sendo uma oração de quem não entende o que está fazendo, mas aqui está sendo feita uma oração pela igreja viva do Senhor, pela igreja que entende o poder da oração. Meu Pai, e nessa noite nós abençoamos o teu servo. Nessa noite, meu Pai, nós damos um grito aqui, Pai, para que o inferno saiba, Senhor, que aqui tem um exército nesta casa, que aqui tem um exército nesta causa. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus agora, nós aqui juntamente com a tua igreja, nós mandamos embora toda a investida de Satanás contra a saúde do teu filho, contra a saúde do teu servo. Meu Pai, agora, meu Pai, revista ele da planta dos pés até o último fio de cabelo agora. Meu Pai, se tem alguma parte da armadura que rachou, Pai, ou se deteriorou, Pai, nessa noite nós oramos aqui, Senhor, e que desça do céu uma armadura nova, e que desça do céu uma armadura sobre o teu filho nesta noite, que desça do céu uma armadura, meu Pai, mais potente, mais reforçada. Dá uma espada maior para o teu servo, dá uma espada mais poderosa para o teu filho. Meu Pai, se faltou autoridade, reveste a autoridade agora. Se tinha medo, meu Pai, traga ousadia, traz ousadia agora. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque aqui tem um grande e forte exército marchando com teu filho, Pai. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus agora, se tiver de pegar no colo, o Senhor pegue, mas não deixe faltar o pão. Se tiver de pegar no colo, o Senhor pegue, mas não deixe de faltar, meu Pai, a água. Mas em nome do Senhor Jesus agora, meu Pai, entra com a causa e na causa do teu servo, porque a causa do teu servo é a causa dos teus filhos aqui presente, pois somos um só corpo, Pai, e assim dividimos aqui, meu Pai, o peso, Senhor, para que em nome do Senhor Jesus, o Senhor abençoe o teu servo, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é bom. Amém, querido? Deus, Ele é bom. Então seja fiel a essa obra. Amém?
Seja fiel. Seja fiel aos seus pastores. Eu não vou dizer aqui para você que eles são perfeitos. Não são. Não posso dizer isso, porque não são. Mas você também não é. Mas se um tampar o buraco do outro, um tampar a retaguarda do outro, vamos ficar todo mundo tampado, sim ou não? Imagine você na minha frente, o outro atrás. Andamos tudo, querido, em forma. Como diz o pastor Gesiel, né, pastor Gesiel? Todo mundo em forma. Todo mundo posicionado. Na onde Deus quer que nós estejamos. E faz o seu melhor para o Senhor. E entregue, querido. Entregue-se. A tempestade está vindo, faz igual a águia. Plana sobre a tempestade. Não fica olhando para ela não. Tem hora que você tem que deixar ela para lá. Tem coisas que não se resolve num dia, é ou não é? Então para que tu está preocupado? Foque naquilo que Deus tem para você. Amém? Lembrando os irmãos que no dia 18, 19 e 20 de setembro teremos o nosso congresso de aniversário. Aniversário desta casa, onde você faz parte. Onde você tem congregado, tem somado, tem multiplicado. Não falte e traga mais alguém contigo, para que nós possamos entregar ao Senhor um culto abençoado, um culto de ação de graça, pelos bens que Deus tem feito a essa casa, pelos bens que Deus tem feito a você, em nome de Jesus. Lembrando também da camisa, querido, a camiseta Redenção, que ficou linda. Não corra desse propósito. É R$40. O que é R$40? Nossa, pastor, R$40 é muito dinheiro. Não é muito dinheiro. Não é. Antigamente já foi. Hoje não é não. Hoje se você fizer um lanche, um x-tudo é R$40. Sim ou não? Não é isso? Viu? Então, querido, o dinheiro já perdeu o valor. É só você deixar de comer um x-tudo numa semana e comprar a sua camisa Redenção. Para que Deus venha abençoar. E no sábado nós estejamos todos aqui, todo mundo de vermelhinho, honrando esta casa, honrando a nossa direção, a direção que Deus tem dado, da pastora Gislaine, que tem sido uma mulher forte na frente dessa obra, do apóstolo Fernando, aonde Deus tem levantado, querido. Mas ninguém faz obra sozinho. Ninguém faz obra sozinho. Amém? Glória a Deus. A nossa igreja tem um lema, que é que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Em nome do Pai 1, em nome do Filho 2, em nome do Espírito Santo 3, a igreja diz: com a tua mão em sinal de receber, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão consoladora de Deus Pai, que a doces consolações do Espírito Santo e seja sobre todos vocês, e que Deus abençoe, e até sexta-feira, em nome de Jesus. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me as águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui